Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você estiver vendo esse vídeo. Eu estou gravando do carro, vocês estão vendo, meio caótico hoje, pela falta de tempo. E porque eu acho que como este é um espaço de debate, né, os nossos vídeos aqui têm a intenção de fomentar o debate, né, o pensamento sobre a nossa realidade, que tem se tornado uma realidade cada vez mais bárbara, né? Eu não poderia deixar de gravar um vídeo essa semana por conta do que aconteceu no Rio Grande do Sul, né, no Paraná, perdão, Foz do Iguaçu, com o assassinato do militante petista numa festa de aniversário, o Marcelo Arruda, que fazia uma festa de aniversário temático, que foi atacado por um militante bolsonarista. Eu acho que essa temática ela precisa ser trabalhada porque tem muito a ver com a nossa realidade, né? A nossa realidade de intensificação da violência como prática política, que é incentivada pelo presidente da República. E isso tomou a forma trágica, já tinha tomado em atos de violência, em comícios do Lula no Rio de Janeiro, em Minas. Isso toma forma trágica agora da morte de uma pessoa, ou seja, essa prática da violência como praxis política está tendo consequências. Isso não é por acaso, a gente já vai ver aqui. Mas antes de mais nada, deixa eu me apresentar para quem não costuma acompanhar nossos vídeos. Eu sou José Benito, professor de História, e este é o canal Ideias Soltas ao Vento, um espaço de debate para algumas ideias, questões que eu coloco aqui, como um espaço de discussão, né, que se pretende um espaço de discussão. Mais importante para mim é a sua opinião, então ao final do vídeo, se você tiver algo a acrescentar, a criticar, a adendar, faça nos comentários, eu respondo a todos. Já peço que de saída aperte o polegar para cima, isso ajuda a visibilidade no vídeo, mesmo esse vídeo que vai ser mais mambembe, sem edição, como tem sido muitos, inclusive. Mas aperte o polegar para cima, se ao final você não gostar, você desaperta. E não deixe de se inscrever no canal, se você gosta das temáticas que a gente trabalha aqui. Aperta em inscrever-se, vai estar inscrito. Se você ativar o sininho do lado, toda vez que a gente lançar um vídeo novo, você vai ser notificado. Então a ideia é discutir um pouco. Esse assassinato aconteceu no sábado, eu estou gravando na terça-feira, e virou uma comoção nacional, enfim. E há um diagnóstico que praticamente todo mundo tem noção desse diagnóstico, ou seja, que isso é consequência de uma prática de acerramento político que vem por parte do governo federal, né? Essa análise, infelizmente, ela é seguida de um discurso muito ruim que vem em setores ditos democráticos da imprensa ou da política, que dizem que essa tendência à violência não é só do bolsonarismo, é uma polarização entre PT, Lula, barra Bolsonaro. Isso a gente vai tratar um pouco aqui, também é uma mentira, também é eu diria que é covarde esse tipo de discurso que está sendo formulado e que presta um desserviço ao republicanismo, à democracia. Mas vamos por partes, né? Analisando essa tragédia que se abateu sobre a vida do Marcelo, de seus filhos, de sua esposa, de seus amigos, né? Isso não é por acaso, isto faz parte de um projeto de poder que é em muito calcado na violência. Eu participei de uma live semana passada, uma proposta muito interessante, também aqui no YouTube, se vocês tiverem tempo, quiserem dar uma olhada, se chama TV Trevo Brasil e produz debates toda terça-feira. Hoje tem um sobre negritudes, enfim, sobre temáticas extremamente interessantes, e tem um sobre conjuntura e política que eu participei em resumo na terça-feira passada, em que um professor, Luiz Carlos Oliveira, que analisa o bolsonarismo, ele tem uma fala muito forte, mas muito precisa, que diz que o Bolsonaro é o único político hoje, é o único grupo político, o Bolsonaro e o bolsonarismo, que tem um projeto de poder, e esse projeto de poder passa pela destruição da lógica institucional que está aí colocada no Brasil. É um projeto de poder muito similar a outros projetos de extrema-direita que estão colocados no mundo e que aproveitam de uma situação de crise para questionar o próprio sistema que foi montado ao longo de décadas ou de séculos por essa mesma direita que construiu o modelo econômico capitalista que a gente vive. Ou seja, o modelo econômico capitalista, ele toma a forma politicamente de um modelo político liberal, participativo, democrático, eleitoral,
Quando o capitalismo entra em crise, esse modelo entra em crise, e aí há uma tendência natural, a gente já discutiu isso em vários vídeos aqui, a essa crise, essas incertezas que são trazidas ao seio da população, não sejam levadas ao questionamento do sistema. O sistema econômico precisa, né, onde estão as elites que controlam todo o poder, que controlam inclusive a produção de discursos, da produção de ideologias. Essa elite não vai atacar o sistema econômico, ataca o sistema político, abre flanco para o sistema político, e as soluções são de caráter normalmente autoritárias. Essas críticas que têm a capacidade de agregar as desilusões, as desesperanças, as frustrações e os medos de boa parte da população, são críticas ao sistema político democrático de caráter liberal e que é, em grande parte, como já dizia, por exemplo, Walter Benjamin, uma construção ideológica desse sistema econômico, dessa lógica econômica do laissez-faire, do liberalismo, enfim. Então, o que a gente vive hoje é uma crise do sistema político, que em grande parte é uma crise do sistema econômico ou atravessada para o sistema político. A gente tem isso, né? Transportada para o sistema político. O que é muito preocupante, voltando ao Bolsonaro, que o Bolsonaro ele é um representante dessa lógica de culpabilização do sistema político, e como disse o professor Luiz Carlos Oliveira, lá na nossa live na TV Trevo Brasil, ao culpabilizar o sistema, ele propõe a destruição total do sistema. E a gente fez vários vídeos aqui, eu não vou voltar ao tema, eu peço quem está chegando agora no canal, veja os vídeos anteriores, em que eu digo dessa ruptura com o republicanismo, de como o Bolsonaro avança as linhas, avança os limites do que é democrático, num país de democracia tão frágil como o Brasil, num país com fragilidades como o nosso, que a gente não tem uma cultura democrática na população, nem que seja liberal, representativa, uma democracia liberal representativa, a gente não tem essa cultura. O autoritarismo é aceito muito fácil no Brasil, e Bolsonaro vai cavando esse ponto por a sua imagem autoconstruída de militar, de um homem da força, autoritário. As instituições nesse país, a gente também fez vários vídeos aqui, aceitaram esse aumento, esses ataques às instituições, esse discurso da destruição que ameaça a eleição, que ameaça a estrutura tripartite de poder entre executivo, legislativo e judiciário, que ataca governadores, que ataca prefeitos, que ataca principalmente oponentes, e oponentes não só políticos, oponentes daquilo que ele estabelece como uma forma de vida em crise que precisa ser salva, base da frustração das pessoas que os seguem. Esse cara tem um projeto de poder que passa pela destruição, só que essa destruição, para além da destruição das estruturas políticas, formais, ideologicamente representativas, é a destruição do Estado brasileiro, né? É um projeto que anda par e passo com usar a crise para permitir que o Estado brasileiro seja definitivamente capturado por algumas poucas elites econômicas, que já dominam, já controlam o Estado, os recursos do Estado, o dinheiro, há muito tempo. Mais uma vez, eu vou ser autorreferente, vejam nossos vídeos aqui quando a gente fala de como a economia brasileira está há muito tempo moldada para atender os interesses de uma elite econômica que está nos grandes bancos, está na grande imprensa. Então, esses setores viram em Bolsonaro e em Temer, acho que tem um vídeo de 2 semanas atrás que eu falo isso, a radicalização desse momento de captura do Estado. E para capturar o Estado e seus recursos, a grana, para encher o bolso de grana, essa elite, ela é bastante permissiva com o fascismo, ela é bastante permissiva com esse projeto de poder de destruição do Bolsonaro. Se Bolsonaro destrói a política para se manter no poder, e nesse processo ele garante os direitos daqueles que dominam a economia, para ele está bom. Se a população vai se ferrar, se a população não vai ter nem soro no hospital, se vai ser um desgoverno, um governo, um não governo, se vai atacar a esquerda, que com os seus princípios, com a sua dificuldade de abrir mão do povo, né, coisa que Bolsonaro não tem nenhuma, abrir mão do povo, deixar o povo morrer, fazer graça com a morte, ele não tem problema nenhum. Mas se a esquerda tem esse problema, e esse problema de alguma maneira se reflete em perda de recursos para a elite, eu tenho que dar vagas na universidade pública, e manter a universidade pública
para ajudar os mais pobres. Eu tenho que cuidar de cotista. Todas essas questões são vistas pela elite econômica, que não tem nada de humanista, apesar de, na origem, cinicamente, ter montado esse Estado liberal, iluminista, igualitário no discurso. Ela não quer igualdade, ela quer privilégio. E se o governo fascista, num momento de crise, em que os estados estão em crise, em que as sociedades estão em crise, se propõem a usar o discurso para dar destruição, mas mantendo o privilégio dessas elites, elas vão ser coniventes. Daí, por exemplo, esse discurso capacho, esse discurso canalha de dizer que o que está acontecendo é uma polarização. Polarização política, está todo mundo falando isso, sempre houve. O que há hoje aqui não é a polarização, é a violência na política, é a criminalização na política, é a bandidagem na política, que é incentivada por um presidente da República que não respeita limites democráticos, que deveriam ser da direita, né? Estranhamente, esse modelo democrático representativo liberal é um modelo de direita, formulado na direita, em que a esquerda hoje, que sempre teve propostas de mudança revolucionárias, é claro, dentro dos limites da civilidade, da humanidade, normalmente, ela se vê obrigada a defender um modelo que a direita está abrindo mão, deixando a ultradireita fazer os ataques. Bolsonaro ataca, Bolsonaro toca o apito de cachorro, né, o dog whistle, como se diz, aquela mensagem cifrada para sua base frustrada, para que a violência aconteça, para que essa base se mobilize, para que o discurso de violência tome forma. E ele, claro, como é um discurso normalmente cifrado, ainda que mal cifrado, ainda que muito direto, na minha opinião, ele pode se escusar e dizer, como ele fez agora, eu não mandei, eu sou contra a violência. Mas mesmo nesse discurso em que ele nega a violência, você sente a dificuldade, nega sem querer negar, ele nem se... ele não sente a dor da família do Marcelo, né? E é muito engraçado que alguns setores da política, nesse discurso falso de que é uma polarização, que a culpa não é de Bolsonaro, que tem um projeto de poder de destruição, repito, como disse lá o professor Luiz Carlos Oliveira, parece que essa violência, essa transformação da política, né? Essa naturalização da violência na política é culpa dos dois. É muito triste quando você vê setores políticos tentando igualar a dor do assassino, da família do assassino, que fruto da reação da vítima também está hospitalizado, igualar a dor do assassino com a dor do assassinado. Então a gente tem uma lógica institucional fragilizada, em resumo, para terminar esse vídeo, atacada por Bolsonaro, que incentiva ele e os seus filhos, os seus lacaios mais próximos, que a população assuma esse discurso da violência de maneira cifrada, né, fazendo sinais, gestos, chamados apitos para cachorro, que para mim são muito audíveis, né, tem muito pouco de sutileza. A sutileza não é a marca desse governo. E a gente chega a esse momento de violência. Por que a gente chega a esse momento de violência? Porque Bolsonaro é eleito e porque ele tem um grupo de pessoas que ainda bem que não é majoritária, mas é preocupante que seja um grupo tão amplo, quase 30% da população, que aceita essa violência. Porque há um cenário de instabilidade, de incertezas, de frustrações, que o discurso da extrema-direita, a gente também já falou muito isso aqui, dá vazão. Bolsonaro faz um discurso simplista em que diz para as pessoas o seguinte: você está infeliz, você está sem grana, você não tem certeza do seu futuro, dos seus filhos, você tem medo do que vai ser, você não tem a vida de comercial de margarina que você sonhou. A culpa não é do sistema político. O sistema político é intocável, o sistema político é perfeito. É tão perfeito que eles ficam aí acusando um comunismo, que é um comunismo amorfo, que eles não sabem o que é, mas seria o contraponto a esse maravilhoso sistema capitalista. Então, em vez de analisar a crise, que é difícil, que é uma crise sim institucional, que é sim uma crise política, mas é principalmente uma crise econômica, as pessoas ficam trabalhando com a lógica da crise social, e uma crise social que é desvirtuada, né? A crise de representatividade, que tem que passar essa crise de representatividade para uma análise de crise econômica, essas pessoas ficam olhando, não, essa crise social ocorre criando culpados, os culpados fáceis, né? Os de sempre, a criminalidade, os mais pobres que são apontados como vagabundos, né? O excesso de poder que é dado às mulheres, aos negros, aos gays, aos indígenas, a questão, né, dos direitos humanos, a questão desses comunistas que pregam uma mudança do sistema, mas pasmem, né?
hoje, sob a capa de comunismo, há toda uma esquerda, eu diria que mais que esquerda, um campo progressista, que é chamado de comunista e que está defendendo, volto a dizer, um modelo político democrático representativo que originalmente é da direita. Então o Bolsonaro ele tem esse discurso caoticamente revolucionário no sentido de destruidor, mas é uma destruição que, ao contrário daquilo que pregavam os anarquistas, não é para pregar algo novo, uma nova humanidade, algo mais justo. Não, é a destruição pela destruição. É a destruição pela rapina do Estado, pela captura, é a destruição que desumaniza quem pensa diferente, é a destruição que transforma a barbárie e a crueldade em prática política legítima e que dá conta, né, de satisfazer a frustração, os medos, as incertezas de quem o segue. É muito ruim porque ele não abaixa o tom, e ao não abaixar o tom e a crise econômica que está no pano de fundo desse tipo continuar, o desespero continuar, a incerteza continuar, você tem um presidente que aposta na barbárie, continua mantendo o tom, mesmo com uma morte, mesmo com atos terroristas, já em discursos em comícios do seu opositor, a gente não sabe onde isso vai dar. O que eu acho que é fundamental para terminar é a gente resistir. É a gente resistir e persistir no diálogo, é a gente resistir e persistir na denúncia, a gente resistir e persistir na dúvida e no pensar político, no pensar da realidade, no questionar da realidade econômica. Não acreditar que essa é uma luta de bem e mal, porque normalmente quando você simplifica as questões a uma luta de bem e mal, você naturaliza a violência por um lado, e por outro lado você você desracionaliza, você não obtém as respostas corretas para todos os problemas que a gente enfrenta. É isso. De nossa parte aqui no canal, lamentar muito a morte do Marcelo Arruda, pedir para todos aqueles que são do campo progressistas, fiquem atentos, e ficar atentos é ter o cuidado na hora de discutir, na hora de debater, mas não abrir mão disso. Não é uma disputa entre dois lados iguais com sinal trocado, não. É uma disputa entre a vida, entre o humanismo, entre quem prega uma sociedade minimamente organizada, comunitária, que dê conta de um cuidado coletivo, de uma identidade coletiva, contra aquele que prega o caos, a barbárie, a desordem, a rapina, a lei do mais forte. Entre quem é humano e quem é desumano. E quem está do lado humano está sob ataque.